Pessoal, sem querer desestimulá-los, mecatrônica é um nome bonito para uma engenharia mecânica. Engenharia mecânica, como qualquer outra. Ou uma engenharia mecânica mesclado com eletrônica, de repente. Tá? Mas assim, é um nome bonito. Mas assim, se tu fizer engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, certo? Se fizer uma boa engenharia, olha, o sofrimento é muito parecido e o retorno também é muito parecido. Se tu fizer uma boa engenharia, seja ela qual for, tu vai estar num mercado muito bonito, certo? E tu vai estar apto a fazer uma série de estudos na engenharia. E o bacana, se tu é um engenheiro mecânico e quer ser elétrico, 1 ano e meio depois, com algumas cadeiras, tu vira. Se tu quiser ser engenheiro, tu é um engenheiro elétrico, quer virar mecânico, mais alguns aninhos de estudo, 1 ano e meio, tu vira. Isso que é o mais importante. Então, qual engenharia tu vai escolher, ou de menos? De repente, eu me preocuparia mais é ver essa instituição de ensino e oferece qual o melhor curso de engenharia. Porque eu lembro lá na UFSC que tinha assim, no basicão, lá no básico que a gente fazia, tinha um pouco de preconceito com a engenharia civil. Os próprios professores parece que meio que facilitavam para a galera que era da civil e caiu pesado com a galera que era da mecânica e da elétrica. Aí eu preferiria ir para uma engenharia que os professores peguem mais pesado para que eu saia melhor formado, certo? Então eu olharia mais por esse aspecto do que para o outro lado. Porém, o que vocês devem fazer? Jamais se matricule em um curso que tu não viu o nome de todas as matérias, pelo amor de Deus. Né? Desde que olhar o nome de cada matéria e aí clica lá, às vezes no nome da matéria aparece o que tu estuda lá e tu tem que gostar. Se tu não tiver tesão por estudar aquilo, tu vai pirar, bicho. 5 anos estudando uma coisa que tu não gosta, certo? Se às vezes uma aula ou outra que tu não gosta, tu já pira. Tu imagina passar 5 anos da tua vida estudando só o que tu não gosta e depois trabalhar com o que tu não gosta. Buf, bola na testa. Aí não dá, cara. Então tem que ter tesão, tem que gostar, tem que ser apaixonado, que aí vai ser um prazer pra faculdade. Tu vai trabalhar com prazer. Putz, hoje eu vou trabalhar. Aí tu vai com prazer, cara. Senão, às vezes mesmo indo com prazer, o cara enche o saco 1 hora, cara. 1 hora o cara acorda meio, porra, cara, que foda, de novo. Eu gostava tanto, mas de novo, né? Então assim, faça uma coisa que tu ama, isso é o mais importante. E mecatrônica, eu cheguei a pensar em mecatrônica. Primeiro eu gostei do nome, depois eu vi que, putz, era mais ligado à robótica, engenharia mecânica aplicada, automação industrial. Então se tu gosta dessa parte é legal, certo? Uma parte bem interessante. Agora eu vou te dizer, cara, lá na mecânica a gente estuda lá, né, cadeias de Grashof, por exemplo, quer fazer um caminhão basculante, aqueles que pegam lixo. Cara, o estudo tu tem que fazer para determinar o tamanho de cada braço daquele, onde é que vai ter a dobradiça, onde é que tu vai colocar o amortecedor, é bem complexo, certo? E é uma parte com certeza que a mecatrônica deve pegar pesado, porque tu tem que aprender a montar um mecanismo para fazer uma coisa acontecer na indústria, né? Então tu imagina quanta engenharia tu não tem que ter, né? Então escolham com carinho a faculdade também para não abusar do pai de vocês, né, cara? O bacana é de repente pegar uma das engenharias da Federal, o cara sair empregado, ganhando uma grana legal, com currículo punk, né? E papai vai ficar orgulhoso. E também o ambiente lá é foda, cara. Já te contei, né? Lá na Unisul era o melhor, sem fazer esforço nenhum. Na mecânica eu era meia boca pra caramba, me matando de fazer exercício e estudar. Então, às vezes, é importante olhar para esse aspecto. Vamos que vamos! Lá na página 18, volume 8, Física A, 2415. Uma EMA, pesa aproximadamente 360 newtons. Peso da EMA, 360 newtons. E consegue desenvolver uma velocidade de 60 km por hora. Jezebel, a EMA não é fraca. 60 km por hora. Tanto que tem corrida dessas porcarias, né? Um adulto sobe em cima dela e ela sai no erro. É bizarro. O que lhe confere uma quantidade de movimento linear. Olha só, o cara quer saber a quantidade de movimento da EMA. Como é que se calcula a quantidade de movimento? M vezes V. Só que olha lá, em quilograma metro por segundo. Dado a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O único perigo é que eu vou ter que dividir essa velocidade por 3,6 para passar para metros por segundo. E cuidado, em peso, como é que se acha a massa a partir do peso? M vezes G. O peso é 360, a massa eu quero descobrir e a gravidade é 10. Portanto, a massa da EMA, 36. Está tranquilo a massa dessa EMA, está pequenininha até. 36 kg. Deve ser filhote de EMA, bem observado, Daniel. Quantidade de movimento igual massa 36 vezes, agora olha o segredinho. Se eu fosse pegar velocidade e dividir por 3,6 ia dar um número horrível, uma dízima. Porém, olha o que eu posso fazer, eu posso colocar aqui no lugar da velocidade 60 dividido por 3,6, olha só que beleza. Ó. Tá vendo?
eles fazem de propósito isso. O cara que não tem a mãe, ele vai ficar se matando, fazer a divisão ali com as casas decimais e depois uma multiplicação tenebrosa, sendo que podia fazer assim, ó. Olha que delícia, que delícia. 10. E 10 vezes 60, 600. 600 kg metro por segundo. Beleza, galerinha? Então tu vê uma questão que não é difícil, mas ela tem umas sutilezazinhas aí que pode complicar o cara, né? Então primeiro, tem o peso, acha a massa. Fácil. Velocidade, ele pediu em metros por segundo, divide por 3.6, mas eu não vou dividir não, vou encaixar na fórmula que o cara dá um golpezinho ali e fica bem mais legal. Letra? C. Letra C. Vamos que vamos! Corrida de ema, não é possível. Professor, tem a...